Pastora Alana vai compartilhar a palavra com a gente hoje. Vocês estão vendo aquela decoração ontem, queridos? Nós celebramos aqui o casamento do Rafael e da Eliane. Eles já eram casados, né? Mas eles nunca haviam feito uma festa celebrando o casamento deles. E aí eles se organizaram e ontem nós celebramos aqui o casamento deles e foi uma bênção. E aí sobrou algumas coisinhas por aqui, mas está tudo certo e eles com certeza vão sair de viagem, alguma coisa do tipo. Mas Deus abençoe essa família, esse casal, e estamos avançando, a glória do Senhor. Diga para quem está do teu lado, se prepare, que vem feijoada por aí. Amém, gente? E com torresmo. Amém. Glória a Deus, irmãos. Bom, então nós vamos hoje a primeira. Obrigada, irmã. Deus te abençoe. Esse mês nós estamos falando sobre o Espírito Santo. Gente, que coisa maravilhosa que é esse nosso Espírito Santo, nosso conselheiro, nosso ajudador, nosso consolador, aquele que habita em nós. Grandioso ele é. E eu fico pensando, procurei um negocinho assim, mas só aparece pombinha, viu, gente? Mas tá bom. Não é a pombinha preta, é a pombinha branca, né? Põe o versículo de Lucas, Jande, por favor, querido. Aí eu fiquei pensando nesse versículo. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Lucas 11:13. Agora, algo que Deus faz ou nos dá, deixa de ser bom? Algo que Deus fez, que aconteceu na criação do mundo, tem alguma falha, algum erro, alguma coisa que fala, opa, errei? Não tem. A palavra fala que Deus viu tudo e que era tudo muito bom. Então, quanto mais nós, seres humanos, cheios de falhas, cheios de imperfeições, cheios de coisa que não carrega nada para ter proveito algum, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, nós queremos o melhor para os nossos filhos, quanto mais Deus não nos dará. Ele não fala em riquezas, Jesus não fala em propriedades, ele fala quanto mais o Pai não vos dará o Espírito Santo. Então é algo maravilhoso, é algo muito grandioso. É algo que a gente não consegue imaginar. E ali eu fiquei pensando, porque vocês sabem, como sempre, eu gosto muito do Antigo Testamento, sempre falo isso e sempre vou falar, porque para nós entendermos a graça de Deus no Novo Testamento, nós temos que conhecer a narrativa bíblica. Nós temos que conhecer. Mas o que Levítico pode trazer? Números, pode trazer muitas coisas. E ali nós vamos entender o que Deus quer dizer para nós através dessa palavra. E quando Israel, depois dos 70 anos que tiveram na Babilônia, lembra que eles foram para a Babilônia porque se afastaram de Deus. E Deus permitiu que a cidade que ele escolheu, o povo que ele escolheu para se revelar na terra, para vir habitar na terra no meio do homem, fosse destruída. Jerusalém foi totalmente destruída. Só por uma razão, porque o povo abandonou o Senhor. E foram levados como escravos para a Babilônia, e lá eles ficaram 70 anos. Mas depois de 70 anos, um povo pequeno, um povo que sentiu no coração de voltar, volta para Jerusalém,
uma cidade destruída. Imagina, irmãos, nós temos visto as guerras hoje que estão acontecendo, Ucrânia, Israel, a destruição. Não precisa ir longe, vamos ver lá no sul a enchente. Tem cidade que está abandonada, que está interditada, porque não tem condições de ser reconstruída. Agora, um povo que era escravo em outra nação, que volta, um povo em número menor, volta porque está atendendo um chamado de Deus. Deus move o coração do rei Ciro e chama esse povo para voltar para a terra, uma terra que era abençoada, uma terra que produzia leite e mel, uma terra que era próspera. Agora eles voltam para reconstruir esta terra que está totalmente destruída. Eles voltam em três etapas. A primeira etapa vem, a segunda etapa vem com Josué e Zorobabel. Josué era o sacerdote e Zorobabel era o governante de Israel na época. Ele não era o rei porque ele não era da linhagem de Davi. Então eles voltam para reconstruir. Isso porque, vocês lembram, em Ageu, quando Deus fala, não está no tempo de vocês construir a casa de vocês. Eles começaram a reconstruir o templo, mas eles mas tem tanto lugar aí para adoração, vamos deixar, vamos abandonar e vamos construir nossa casa. A reconstrução do templo ficou parada 16 anos. Porque esse povo, será que eles acharam que a coisa era muito pequena? Reconstruir o templo, vamos reconstruir primeiro as nossas coisas, vamos ver as nossas necessidades, para depois nós reconstruirmos a casa de Deus. E Deus fala, não é desse jeito. Eu quero que reconstrua o meu templo, porque é ali que eu vou manifestar a minha glória através de vocês, judeus, Israel, para todas as nações. Vocês estão trabalhando para algo que está em meu coração, então não é pequeno. Então, primeiro detalhe, há um chamado. Você tem um chamado na sua vida. Você tem um chamado na sua vida. E não fui eu que estou chamando, é um chamado de Deus. Deus está te chamando para algo que está no coração dele. E nós vamos enfrentar, sim, dificuldades, incapacidades, frustrações. Nós vamos. Mas Deus nunca falou que seria fácil. Então, ele começa aqui a tratar. E a primeira coisa que ele fala, hoje nós vamos ver lá em Zacarias, ele trata com Josué, porque Josué é o sacerdote. Então, a casa, o ministério sacerdotal precisava ser restabelecido. Então, o Zacarias tem uma visão do sacerdote todo com as vestes horríveis, e ali Josué estava representando a nação, aquela imundícia que a nação de Israel estava vivendo, aquelas impurezas que estavam se tornando obstáculo para que eles atendessem o chamado do Senhor, tudo aquilo que estava constituindo barreira para que eles pudessem caminhar, para que eles pudessem continuar a obra. Então, Deus vai e troca as vestes de Josué. E nós também temos essas dificuldades, nós temos as nossas imperfeições, nós temos imundícias na nossa vida. Porque não é um caso esporádico, não é uma coisa, esse ano, deixa eu ver se eu pequei. Não, porque está dentro de nós. A nossa mentalidade é contaminada. É esse sistema que rege todas essas coisas que se levantam, e tudo que se levanta é contra o Senhor. E se você tem um chamado de Deus, está se levantando contra nós. Então, Josué representa isso aí, e Zorobabel representa a parte de execução. O governo, ele está representando ali a parte administrativa, a parte que vai cuidar, a parte que vai
ter que trazer soluções para muitos problemas, porque ali não tinha recursos, não tinha gente, pouquíssimas pessoas e tinha um monte de inimigos. Então, quanta coisa que eles estavam lutando, e nós lutamos contra isso, irmãos. Às vezes nós não temos recursos, e eu não digo só recursos financeiros, outros tipos de recursos. Às vezes nós não temos força, às vezes nós não temos ajuda. E ele está dizendo, Zorobabel, você tem um problema, mas eu tenho a solução. Então, Deus tem uma solução para o nosso problema. Abre lá em Zacarias, capítulo 4. Gente, eu dancei tanto na festa das mulheres, eu pulei tanto que deu um derrame no meu joelho. Eu estou à base de gelo e cataflã, apesar que o cataflã faz parte do kit idoso, né? Mas eu estou desse jeito, não posso. Aí a minha terapeuta falou assim, Eliana, você não pode mais pular. Eu falei, como não? Como que eu vou deixar de pular? Pulei para Jesus, gente. Mas só eu e Deus sabemos. O negócio está inchadérrimo. Mas não tem problema, porque eu já estou orando e vendo a próxima festa para o ano que vem. Ainda mais que descobri duas migas que gostam também, a Maria Conceição e a Milena. Vixe, nós vamos dançar até. Vamos lá, Zacarias capítulo 4. Então nós vemos aqui, imagina que Zorobabel devia também estar meio desanimadão, né? Com a situação. Porque ele tinha obstáculos, ele tinha dificuldades, ele tinha coisas que estavam atrapalhando a continuidade da obra. E ali, versículo 4, capítulo 4, versículo 1, está dando uma microfone, como que é? Microfonia? Ou só eu que estou ouvindo? 4:1, a partir do 1. Depois o anjo que falava comigo tornou a despertar-me como se desperta alguém do sono. E me perguntou, o que você está vendo? O anjo perguntou para Zorobabel. Respondi, vejo um candelabro de ouro maciço com um recipiente para azeite na parte superior e 7 lâmpadas e 7 canos para as lâmpadas. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. Perguntei ao anjo que falava comigo, o que significa isso, meu senhor? Ele disse, você não sabe? Não, meu senhor, respondi. Só uma paradinha aqui. Às vezes a gente vê as coisas e a gente não entende. O Senhor fala, o Senhor mostra, às vezes até na palavra a gente lê e nós não entendemos. Agora, ele sabia o que ele estava vendo. Ele estava vendo um candelabro, depois você põe o desenho para mim, Jande, do candelabro. Ele estava vendo um candelabro e ele descreve aquilo que ele está vendo. Ele não entendia o significado. E como Moisés, lembra? Moisés, quando ele se depara com a sarça ardente, ele sabia que era uma sarça, um arbusto que estava queimando ali. Mas ele queria entender qual é o significado. E o anjo pergunta, só nesse capítulo, umas 3 vezes, você não sabe? Eu acho que ô senhor anjo, eu não sei. O senhor está achando que eu sou meio falha aqui na memória? Mas não sabe mesmo. Lembra Jesus que falava por parábolas? São mistérios, irmãos. Então já começa aí. Deus já começa nos instigando. Vai, me procura. Vai, eu tenho um mistério para te revelar. Vai, eu quero falar com você. Você é o meu colaborador. Você é o meu cooperador nessa obra universal. No meu plano eterno, você é o meu ajudante. E nós ficamos, será que é de Deus? Será que eu consigo? Será que eu vou? Será que eu faço? Irmãos, vai pelo menos para a presença do Senhor para saber. Vai, porque Ele vai revelar. E aí, nossa, ficou bem clarinho, né, gente?
Vocês estão enxergando? Ai, graças a Deus você enxerga bem. Ele conhecia o candelabro porque no templo, no tabernáculo, lá no templo de Moisés, existia o candelabro. Tinha um. Mas no templo de Salomão tinha 10. E esse candelabro, com 7 braços de ouro também, ele tinha as chamas que deveriam ser mantidas acesas e o combustível que fazia com que a chama mantivesse acesa era o azeite. E o azeite puro era adquirido manualmente, um processo manual, onde eram espremidas azeitonas. Um processo que devia dar muito trabalho. Mas o sacerdote sabia que ele tinha que trazer, que manter esse candelabro, essas luzes acesas, hora que escurecia até o dia seguinte, não podia ficar sem esse azeite, então tinha que ter essa provisão de azeite. Agora, por quê? Se é um sacerdote que tem que deixar o candelabro aceso, a trazer a provisão de azeite, por que Deus está mostrando para Zorobabel que Zorobabel é um governante? Ele não é da linha sacerdotal. Porque Zorobabel era o que ia trazer o suprimento para que a obra de Deus continuasse, a reconstrução continuasse. Então, Deus tinha que tratar com Zorobabel. Zorobabel vai precisar de suprimento. Vai precisar. E ali, o candelabro, que é luz, que significa luz e que tem um significado de testemunho, o Zorobabel falou assim, olha, eu vejo um candelabro com uma vasilha em cima, aquela parte branca, cheia de azeite, 2 canos que saem das oliveiras e 7 que abastecem todos os braços do candelabro. E do lado do candelabro, 2 oliveiras. Essa foi a visão que Zorobabel teve. Agora, gente, que oliveira que produz azeite assim, sem a intervenção humana? Nenhuma. Isso aí era algo sobrenatural. Deus estava mostrando para ele, vai acontecer, vai realizar. O meu plano vai acontecer, vai ser realizado. E aí ele fala, você não sabe? Não, meu Senhor, respondi. Versículo 6. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Deus estava falando aqui para Zorobabel. Zorobabel, não é a instrumentalidade humana, não é a força do homem, não é o número de pessoas que você tem para te ajudar, não é nada disso que vai realizar, mas é através do meu espírito. E é isso que Deus diz para cada um de nós. É isso que o Senhor está fazendo com que queime no nosso coração. Você tem um chamado. Você tem algo para realizar dentro desse plano eterno de Deus. E qual é o plano eterno de Deus? Se estabelecer na terra, vir morar entre os homens e manifestar. Hoje Ele habita em você. Hoje Ele manifesta através de cada um de nós. Aí, irmãos, nós sabemos que nós temos incapacidade. Nós temos uma pequenez, nós temos uma limitação humana, nós temos pecado, nós temos preguiça, nós temos canseira, nós temos irritação, nós temos tudo. Mas Deus fala, eu não te chamei por aquilo que você é e por aquilo que você tem. Eu te chamei porque é pelo meu Espírito que habita em você que o meu plano será realizado na face da terra. Irmãos, a única coisa que Ele quer é um coração disponível.
Eis-me aqui, Senhor. Então, quando nós temos um projeto de Deus, um plano que Deus coloca nas suas mãos para realizar, oh, que alegria! Deus está confiando em mim, então Ele está comigo. Irmãos, se nós estamos aqui, porque nós temos um chamado e Deus está conosco. E você nunca esqueça, não é você que vai forçar por aquilo que você tem ou por aquilo que você é, mas é pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. E ali eu achei interessante, porque quando eles começam a obra e acham que a coisa é simples, uma coisinha de nada, ele falou assim, não, vocês estão reconstruindo algo que vai abalar o mundo, que vai abalar as nações, porque é a minha presença que vocês trarão. Irmãos, hoje nós lutamos não é contra a carne ou contra o sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade. Eu fico assim encantada, não com isso, mas com o poder que o Senhor nos reveste. Eu, Eliana, que antes de conhecer Jesus morria de medo de defunto. Não podia ver minha mãe, a gente mora ainda perto do cemitério, eu não podia ver descendo ali na Avenida da Saudade um cortejo que eu me borrava de medo. Eu, Deus, você, Eliana, você, porque eu tirei as suas vestes sujas, eu tirei todo o seu medo e te capacitei com o meu Espírito. Não é o que você é, mas é pelo meu Espírito que nós vamos abalar, irmãos. Mas eu, tão pequeno, você pensa que a obra é pequena, mas o que você faz, o meu plano é grandioso demais. O que você está realizando é algo que está dentro do meu coração, do coração de Deus. Isso é só para quem atende o chamado. Só para quem deseja, só para quem fala, estou aqui. E não adianta vir fazer e ficar reclamando, hein? Ai, que canseira. Ai, gente, é só problema. Lógico, igreja dá problema, irmão dá problema. Todo lugar dá problema. Ontem ainda a gente conversava com o Kleber dos nossos trabalhos, a gente mexendo com pessoas, é muito difícil. E não é porque aqui é onde se reúne pessoas que está isento de problema. Não é, não. Nós teremos problemas e muitos. Mas pelo Espírito de Deus, nós conseguiremos. Gente, isso vai, toca no meu coração. Deus confia em mim. Por isso Ele me deu o Espírito Santo para que sejam abalados o inferno, os demônios, tudo aquilo que se levanta contra nós. Não por força, nem por violência, mas... Então, o projeto de Deus era muito grande e ia além da capacidade deles. E o projeto de Deus hoje é muito grande e vai além da nossa capacidade. Mas o que ele fala para Zorobabel, versículo 7? Quem você pensa que é? Ó montanha majestosa, diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos, Deus abençoe, Deus abençoe. Então Deus está falando, Zorobabel, está falando ao monte agora. Quem que você pensa que você é? Obstáculo, incapacidade, problemas. O que você pensa que você é? Diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Você sabe por quê? Porque é pelo Espírito de Deus que habita em nós. Então está falando, Zorobabel, você pode enxergar até um monte grandioso, uma montanha imensa. Mas o que é isso diante do nosso Deus? Lembra quando Jesus falou, se você tiver fé, você vai orar e a montanha vai mudar? Gente, eu nem imagino como pode ser isso.
Mas quantas vezes eu fui para a praia e eu orava, Senhor, eu queria tanto ver aquela montanha mudar de lugar, só porque eu queria ver. Aconteceu? Lógico que não. Mas, irmãos, aqui, meu coração está disponível para o Senhor, se eu estou inserida nesse projeto eterno, nesse plano eterno de Deus, que é manifestar a presença dEle na terra para abalar todas as nações, a coisa vai acontecer. E por teu intermédio. Ah, mas eu sou tão pequeno. Ah, mas o que Jesus falou? Que Deus escolhe os fracos, os pequenos, aqueles que não têm valor. Quem foram os 12 apóstolos de Jesus? Homens, a maior parte deles iletrados. A maior parte deles pescadores. E, no entanto, eles reviraram o mundo de ponta cabeça. E ali ele continua. Então o Senhor me falou, versículo 8 e 9. As mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo. Suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Ele está falando, aquilo que você começou, você vai terminar. Porque eu te capacito. Eu estou com você. Gente, isso é tão difícil a gente crer. É fácil a gente crer quando está tudo bem. Mas quando a situação se reverte, quando nós estamos diante de um diagnóstico terrível, quando nós estamos diante de um desemprego, quando nós estamos diante de um divórcio, quando nós estamos diante de coisas irreversíveis, coisas que nós não conseguimos, coisas que nós não vamos realizar. Não é nesse mesmo pique, a nossa fé parece que esvai. E nós não conseguimos crer, não, é impossível, Senhor, como que eu vou realizar? Aí vem a tristeza, vem o choro, vem o desânimo. Como eu vou sobreviver nesse período? Vai ter choro, vai ter tristeza, vai ter desânimo, sim. Mas o Senhor tem nos prometido o Espírito Santo dEle, o Consolador. Aquele que nos lembrará de tudo que nós teremos que falar, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos consola. Enquanto Jesus não estabeleceu o reino dele, enquanto não for tudo consumado, nós vamos viver tudo isso que nós estamos vivendo nesses dias. Mas não é para nós desanimarmos. Ele não fala que não é para você ficar... não fica triste, não. Não é para você ficar triste. Como que eu não vou ficar triste diante de um luto? Eu não sou boba alegre. Ele está falando, eu sou o teu consolo. Eu te fortaleço. Uma coroa de glória está esperando por você. Então não entregue, não se entregue, não deixe. Vai ter situações que nós vamos chorar, que nós vamos... ai Deus, como que vai ser resolvido isso? Eu não sei, não vai ser por força, nem... mas pelo Espírito de Deus. Eu não sei como, Senhor, eu não sei. Por isso que Deus nós precisamos ir, Senhor, mostra-me qual é o impedimento, qual é o obstáculo, qual é a incapacidade que ainda está em mim, que eu não estou conseguindo realizar. Eu não estou conseguindo atender o teu chamado, Senhor, porque o Espírito o Senhor tem me dado. Mas eu não posso ficar parada. Eu não posso, porque eu faço parte desse grande plano eterno de Deus. E ali ele continua no versículo 10. Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Então ele está falando, aqueles que acharam, é coisa pequena, vão deixar,
vamos cuidar primeiro das nossas coisas. Ele falou assim, aqueles que acharam isso aí, que desprezaram, eles terão grande alegria. Terão grande alegria. Os que desprezaram o dia das pequenas coisas. Talvez você esteja achando, talvez você esteja olhando, mas isso aí é... Quem que vai dar importância? Quem que vai? Deus dá importância. Você é importante. Você está inserido no plano dele. O chamado é para você, é seu chamado. Nossa, mas eu estou enfrentando cada barra, cada problema. Eu sei, mas quem mais sabe é o Senhor. Então, Zorobabel representava a insuficiência do povo. Ele se sentia incapaz, não tinha recursos, não tinha mão de obra, não tinha uma série de coisas. E era totalmente contrário a Salomão, que Salomão tinha tudo. Salomão tinha riqueza, tinha exército, tinha escravo, tinha riqueza, tinha um monte de coisa. Mas Zorobabel não tinha nada. Ô, gente, não era para desanimar? Lógico que era para desanimar. Quem que não desanima? Não é verdade? Mas ele, Deus, é quem faz. Deus é quem vai executar. Mas o instrumento é você. Como aqui foi sobrenatural. Então vai vir o azeite. Você é luz. Jesus falou que nós somos luz do mundo. Você é luz. Então o azeite não vai faltar na sua vida, porque vai vir provisão de Deus. A partir do momento em que Senhor, está aqui meu coração. Está aqui. Eu quero buscar os teus mistérios. Eu quero buscar. E nada vai acontecer pela sua força. Nada vai acontecer pelo seu poder, mas pelo o Espírito de Deus. Porque Ele é que tem os recursos. Ele é que te dá forças. Podemos até nos preocupar. A minha filha, esse ano, está terminando a faculdade, glória a Deus, de medicina. E ontem nós pagamos o último boleto, né, amor? Gente, 6 anos. E no começo, nós chegamos a vender imóvel, porque o meu marido é aposentado e eu funcionária pública estadual. E eu, no começo da faculdade, eu falava, nós não vamos conseguir. Nós não vamos chegar até o final. Então, eu já comecei a manobrar nos meus planos, sem o Espírito Santo, é lógico, como que a gente podia fazer? Eu com 64 anos, ele com 73, nós não podemos financiar algo por muito tempo, porque não se tem um financiamento nessa idade a longo prazo. O que nós vamos fazer? Já sei, a gente pode pegar um financiamento no nome da Giovana, que é minha filha mais velha. Então, Eliana, ele devia estar fazendo outros planos, né, amor? Você fazia outros planos também? Ele falou que fazia. Por quê? Na minha insuficiência, na minha incapacidade, eu não via isso realizado. Gente, e terminamos. Terminamos e ainda nós temos um dinheirinho guardado para a honra e glória do Senhor. Não é muito, mas tem. Que agora vem a outra fase, residência, vem continuar morando fora. Então, o negócio ainda continua, mas é menos pesado. Então, não é pela sua força. Quanto tempo? Meu marido deve ter ficado sem dormir algumas noites preocupado. Quanto ele perdeu de sono preocupado nisso? Quantos desaforos nós passamos? Quantos perrengues, gente? Eu lembro uma vez, eu estava em Brasília, porque nós tínhamos a lotérica e nós estávamos a ponto de perder, porque a lotérica não era licitada, e tudo que é do governo tem que passar por licitação. Ela foi concedida somente por contrato, isso não podia. Então, eu estava em Brasília, no tempo da Dilma.
Teve mês que eu fui para lá, acho que umas 2 ou 3 vezes, de busão, porque eu não ando de avião, não me coloco num avião. Se você quiser uma mulher morta, me põe no avião. Eu não ando de avião, então eu ia de ônibus. Minha amiga falava, vamos, Milena, de avião? Eu falei, vai você. Eu, não. Eu vou de busão. E lá ia nós. Dormia, roncava mais do que não sei o quê, que um dia eu dormi tanto e ronquei, que eu acordei com o meu ronco, e eu vi um homem assim na minha frente. Eu falei, coitado, ele não deve ter dormido a noite inteira. E lá de Brasília, eu ligava para o meu marido e perguntava, como estão as coisas? Você conversou com fulano para saber se acertou? Que nada, fulano tinha passado a perna nele. Nas contas que nós fizemos, eram uns 32 mil reais naquela época. Gente, meu marido só não teve um ataque cardíaco porque Deus não quis. Aquela noite ele não dormiu. E eu perguntando, e aí, resolveu? Quando você chegar, a gente conversa. E eu falei, bom, deve ter resolvido. Oh, glória a Deus. Que nada, tinha perdido tudo. Então, nesse meio todo, indo acontecendo essas coisas, a gente vendo, trabalhando igual não sei o quê. Eu trabalhava no horário do meu almoço, 6 horas da tarde eu saía do posto fiscal, eu ia para a lotérica, eu ia para lá trabalhar para ajudar ele. Teve dia de nós saímos de lá 10 horas da noite, no sábado ficava até 4, 5 horas da noite, correndo um risco terrível. Tudo na preocupação, vamos conseguir? Será que nós vamos ter? Será que nós vamos... Gente, eu não tinha um carro decente, meu carro era 1.0, não tinha ar-condicionado, vinha de Andradina para cá, nesse calorão, chegava aqui, nós estávamos tudo vermelho. Por quê? Com medo de nós não termos. Com medo de nós não conseguirmos. Mas eu sou tão fiel. E eu não lembrava, não por força, não por violência, não por preocupação, não por, sabe? Não, é pelo Espírito de Deus. Eu não sei como, Senhor, eu não sei como, porque milagre não se explica, se vive, eu não sei o que o Senhor vai fazer. E eu não sei o que Ele fez. Eu só sei que Ele fez. Eu só sei que aconteceu. Promoção que eu não recebia desde 2016, recebi uma bolada, né, irmã Marineide? Oh, glória! Ações que eu nem lembrava mais vieram. Então, foi providência, foi coisas que foram acontecendo e que hoje nós vencemos. Gente, a minha filha é médica. A minha filha é médica, 27 anos. A segunda médica na família. Isso para a glória do Senhor. Não é para se engrandecer, não é para que o nome do Senhor seja glorificado. E nisso ela foi muito transformada. Ela foi muito tratada por Deus. E a mentalidade dela também mudou. Então, olhando para a igreja hoje, para a situação, olha para a sua vida, pode fechar seu olho um minutinho. Olha aquilo que pode ser que esteja sendo um obstáculo. Às vezes é a sua mentalidade, como eu pensava, nós não vamos conseguir. Nós não vamos conseguir, meu Deus, nós não vamos conseguir, o que nós vamos fazer? Mas Deus quer que você saia dessa maneira humana. Deus quer que você, que é escolhido por Ele, que você foi escolhido não por aquilo que você é, não por aquilo que você tem, porque apesar da tua pequenez, apesar da tua fraqueza, apesar de tudo que nos envolve, de tudo que acontece, de toda a dificuldade, você foi escolhido. E se você está aqui é porque você atendeu a esse chamado. E é isso que Ele quer, a tua disposição. É isso que Ele quer, o teu anseio. O desejo de saber os mistérios dele, os mistérios do reino, aquilo que Ele tem especificamente para você. Eu não tenho recursos, Senhor.
eu não sou capaz, não tenho nada para te oferecer. São esses que se alegrarão. São esses que se alegrarão, porque não estão vendo a sua capacidade, mas estão vendo a capacidade do Senhor. Ele que capacita, Ele que nos capacita. O Senhor está nos dando uma ordem hoje para nós. Ele está nos chamando hoje. E Ele sabe que surgirão muitos obstáculos, mas Ele está também mostrando a solução de como nós vamos cumprir o seu propósito, como nós seremos instrumentos para a restauração e consumação de todas as coisas. Hoje, Senhor, nós temos os mesmos obstáculos, nós temos os mesmos problemas, os mesmos defeitos, as mesmas falhas que Josué e Zorobabel e todo o povo de Israel passaram. Mas nós queremos que o Senhor haja nos mostrando quais as nossas dificuldades, o que nós precisamos entender, aquilo que está nos impedindo de avançar. E te pedimos perdão por todas as vezes que nós planejamos, que nós tentamos te ajudar. Nós clamamos a tua misericórdia, porque não é por força, não é por violência, mas é pelo teu Espírito. Por isso, Senhor, se o Senhor tem um chamado para cada um, eu creio que o Senhor está capacitando, eu creio que o Senhor está revestindo, eu creio que cada um que aqui está se levantará, que hoje pode estar chorando, hoje pode estar vendo as coisas todas difíceis, mas se levantará e vai declarar: o Senhor é o meu consolo, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o meu ajudador, é Ele que realiza todas as coisas. Em nome de Jesus.